Olá, boa noite, sejam bem-vindos ao Sharks School. Boa noite a todos, boa noite, Valmor. Boa noite, Leandro, tudo bom? E aí, pessoal, tudo certinho? Vamos então ao nosso bate-papo, ao nosso Afiando Machado, por Danusa Machado, hoje, dia 4 de setembro, ainda muito frio aqui em São Paulo, às 18 horas e 2 minutos. Oi, Flávia, tudo bem? Boa noite. E aí, pessoal, ontem vocês acompanharam? Alguém conseguiu ver a live que eu e o Peretti gravamos ontem na parte da tarde? Tomamos um café da tarde com vocês ontem. E aí, vocês conseguiram ver? Alguém conseguiu ver? Algumas pessoas estavam lá presentes, né? Oi, Fernando. É Fernando Ferreira, né? Tô num dia de loss, chorando um pouco aqui. Boa noite, Fernando. Nossa, Fernando, hoje o nosso assunto vai ser exatamente esse. Gente, que mercado foi esse hoje? Bom, pelo menos para mim, foi um mercado horroroso, né? Então vamos chorar juntos. Ah, você gostou? Você também viu, Dedé? Ah, legal, que bom que vocês gostaram. Ai, imagina, Valmor, Deus o livre em Santa Catarina, e é muito frio, Deus é pai. Não tomou loss, acompanhando apenas. Ótimo. Então é isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre exatamente esse mercadinho de hoje. Chora não, Ferreira. Vamos trocar ideia. A gente vai aqui sentar no divã e todos vamos nos consolar um pouco sobre o mercado de hoje e aprender com o mercado de hoje, que eu acho que é o mais importante, né? Então, que legal que alguns conseguiram ver a live de ontem. Quem ainda não conseguiu ver, ontem à tarde, nós fizemos uma tarde um pouco diferente, eu e o Peretti. A gente falou um pouco das nossas vivências, né, das nossas experiências, como começamos no mercado financeiro. E passamos ali por volta de 1h30, mais ou menos, conversando, respondendo perguntas, né? Então, foi mais ou menos isso. Quem não viu, dá uma olhadinha lá. E aí hoje agora a gente vai falar um pouco sobre afiando o machado. Vamos afiar o nosso machado. Para isso, eu trouxe aqui para vocês, né? Como sempre, eu gosto de iniciar. Deixa eu ver se está passando aí para vocês. Já está passando? Já. Opa, volta aqui, que esse aqui é só para daqui a pouco. Peraí. Eu sempre mostro um pouquinho para vocês, né? Falo um pouquinho da... Você assistiu, Flávia? A metade, né? Ainda não conseguiu terminar? Tá, mas dá uma olhadinha lá, foi bem interessante, acho que foi bem participativo, as pessoas fizeram perguntas, a gente conseguiu responder, nós conseguimos tirar algumas dúvidas, e assim, pelo retorno que a gente teve, a gente está até pensando em fazer novamente na semana que vem, mas a gente vai falar um tema específico, tá? Para tentar reunir o pessoal já com... para as pessoas chegarem já preparadas com algum tema. Ainda não conversei com o Peretti, mas a gente vai ver como que vai fazer isso. A Leandro, até tentei assistir pelo celular. Tá falando com você, Flávia, o Leandro. Ele tentou assistir pelo celular, mas já estava acabando. Depois você dá uma olhadinha lá, Leandro. O Leandro Palu, que tem... o Leandro, o outro é o Fernando, tô confundindo. Então, pessoal, eu sou psicóloga, né? Sou operadora e aí vamos hoje falar um pouco da parte, né, da operadora. Eu quero saber de vocês aí hoje quem foi. Antes de perguntar, eu quero que vocês me respondam o seguinte: olha que coisa linda esse gráfico hoje. Esse daí é o IndiFoot 15 minutos que eu trouxe para vocês, né? Eu trouxe uma foto deles, ó, que coisa linda esse gráfico. Não tá bonito? Tá bonito ou não tá? Quem operou ou acompanhou o mercado hoje? Ninguém, só eu e o Fernando? Só nós dois acompanhamos o mercado hoje? Gráficos scalpers, Aham. Socorro, né, Dedé? Você, Flávia? O Fernando, você operou, Fernando? Tá, o Dedé se operou também? Legal. Operou, o Valmir, beleza.
E aí, olha só, eu tirei um print da tela desse gráfico, era 1 e pouco, quase 2 horas da tarde, né? Esse daqui é o gráfico de 15 minutos que eu coloquei para vocês, e tem aqui o de 5 minutos também. Olha, gente, esse gráfico abriu com um gapaço, né? De 1.290 pontos, né? E aí de manhã, no Wake Up, o Peretti ainda falou pra gente, pessoal, eu não gosto quando abre com gap. Aí eu pensei, imagina, Peretti, não fala isso, coitado do gap, né? Olha a situação desse gráfico, meu Deus do céu. Dá pra gente tirar tanta coisa daí hoje. E aí eu achei interessante trazê-lo pra gente conversar um pouquinho sobre ele, né? Então esse daí é os 5 minutos. Ele abriu com esse gap de alta aí de 1.290 pontos, né? E a gente já orientados e avisados pelo Peretti de manhã, que ele falou isso pra gente. E eu pergunto pra vocês, quem foi bem no mercado hoje? Mas assim, ó, antes de responderem, pensem no seguinte. A minha pergunta, quando eu pergunto para vocês quem foi bem, não é saber quem teve gain ou loss. Quem foi bem no controle emocional. Em tudo isso que a gente tem conversado aqui sobre o controle emocional. Então, independente da pessoa ter tido gain ou loss, eu quero saber se a pessoa foi bem emocionalmente, de acordo com o que a gente tem conversado, no controle das emoções. Vamos ver o que o Fernando Ferreira tá falando aqui pra gente, ó. Tomei loss de R$662. Não me conformei com um loss inicial de 290. Aí fui tentar recuperar, cheguei a 800 negativo, depois voltei a 662 negativo, que foi o final. Oi, Jonatas, tudo bem? Seja bem-vindo. Chegou numa hora boa. Tô perguntando quem foi bem hoje no mercado. Mas assim, não bem no sentido de loss ou gain. Bem no controle emocional. Então, tomou loss. O Fernando, a gente já viu que ele não conseguiu se dar bem, não na questão financeira, mas se dar bem na questão do que a gente vem conversando aqui no controle emocional, né, Fernando? E o Abrumes tomou loss de R$600. O Dedé tá falando que conseguiu acompanhar no mercado e não fez operações, pois controlei o... Perfeito! Parabéns pro Dedé, uma boa resposta. Ele foi bem no mercado hoje, então. Ele não entrou porque ele conseguiu controlar, né? Ele controlou o emocional dele, né? Acho que nesse caso mais o emocional, e conseguiu se livrar desse gráfico. É claro que a gente tem que pensar que existem pessoas, né? Porque senão daqui a pouco o Doug me xinga. Olha ele aí! Olha ele aí! Senão daqui a pouco o Doug me xinga. Boa tarde, Doug. Fala, Danusa, mas tem gente que opera na consolidação. Eu sei, Doug, agora eu tô ciente disso. Mas assim, a gente não pode perder de vista, claro, que tem pessoas que vão bem em consolidação. Só que a maioria do público, né, que acompanha a gente não opera consolidação, prefere tendência, né? Aí o Leandro tá falando, pegou no pulo. É verdade, ele me pegou no pulo. Então, assim, parabéns, Dedé, né? Porque você conseguiu ir bem, independente do resultado financeiro, mas você conseguiu se manter mentalmente bem. Eu acho que é esse o objetivo. Por isso é que eu trouxe esse gráfico maravilhoso pra gente ver e pra gente pensar sobre ele hoje, né? Aí a Flávia tá falando, consegui controlar até as 14 horas, mas na busca de bater a meta do dia, depois desse horário, perdi e fiquei no loss. Tá. Mas assim, ó, vamos pensar no seguinte, Flávia. Se você conseguiu ficar no loss, mas um loss dentro do que você tinha planejado, então você foi muito bem. Você entendeu? O que eu quero que vocês pensem é como está o controle emocional de vocês com relação a esse gráfico. Vocês entenderam? Aí o Valmor tá falando assim, eu operei o mini dólar e o mini índice, apenas acompanhei para fazer minhas entradas do dólar. Perfeito, Valmor, mas você foi bem no dólar? Lembrando que quando eu pergunto se foi bem, é no controle emocional, se você conseguiu fazer aquilo que você pretendia fazer antes de entrar na operação, tá? O Kelvin tá falando, fui bem no emocional, mas no mercado devolvi tudo que ganhei ontem. 1K, mas estou com o psicológico normal. Amanhã vai ser um dia melhor. Ótimo, Kelvin, ótimo. Mas assim, a gente precisa pensar com relação
a devolver tudo, né? Então, a gente tem conversado aqui algumas vezes. Ótimo que você tá com o controle emocional bom. Isso é o que importa, né? Porque quando eu pergunto se a gente tá indo bem ou mal, é no sentido da gente estar se mantendo o nosso emocional, o nosso equilíbrio, o nosso psicológico para conseguir operar amanhã. Você tá me dizendo que tá tudo bem, que amanhã você vai entrar legal. Isso é ótimo, perfeito. Mas aí, até pegando o gancho com o que a Flávia disse, não tem problema, porque se a gente tomou loss, por exemplo, no mercado de hoje, mas esse loss estava dentro do meu planejamento, do meu gerenciamento de risco, então eu fui bem. Tudo bem, pessoal? Vocês estão entendendo? Porque o loss, o contrário do que da nossa sensação, não é nem do que a gente pensa, é da sensação mesmo, né? O loss, o contrário da sensação que temos, ele não é ruim, ele não é prejudicial, ele está protegendo o meu patrimônio. Então a gente tem que começar a virar essa chave também, a construir um novo modelo mental com relação ao loss. Lembram-se da live de modelo mental? Quem viu a live de modelo mental? Quem não viu, tá lá no meu canal do YouTube, dá uma olhadinha. Então, assim, agora eu vou começar a trabalhar com vocês. Isso mesmo, Leandro, loss, culpa, aprendizagem, gain. Perfeito. Então, assim, a gente já falou de tudo isso. Então, assim, quem ainda não viu essa minha live, dá uma olhadinha lá no meu canal do YouTube. Vou pôr o meu canal aqui para vocês. E lá eu falo que para a gente começar a montar modelos mentais que vai levar a gente para o sucesso. E um deles é a gente começar a não sentir, porque isso é muito mais uma sensação do que um pensamento, né? Ver o loss, sentir o loss como algo ruim. Então, é muito mais sensação que pensamento. Então, vamos começar a pensar isso para que a nossa sensação seja diferente. Porque o loss não é ruim. Então, é isso que eu queria trazer para vocês. Mesmo quem hoje tomou loss, mas o loss foi dentro do seu gerenciamento, né? Que acho que foi o caso do Kelvin, que ele falou pra gente. Então, parabéns! Né? E parabéns também, acho que foi o Fernando, né, que falou, ou o Leandro, eu não lembro, subiu já. Então, assim, o Dedé acho que falou. Então, assim, parabéns para quem conseguiu tomar o loss dentro do gerenciamento. O Dedé ficou de fora, é isso mesmo, melhor ainda, né? Então, quem estava dentro do seu gerenciamento, mesmo com loss, parabéns. Parabéns pelo dia de hoje, tá? O Rafael tá falando... boa noite, eu sou novo no canal e pretendo aprender muito aqui. Sou muito cabeça dura. Seja bem-vindo, Rafael. Você está no meio de pessoas parecidas com você. Então, todos nós aqui somos cabeça duras. Estamos tentando aprender, estamos tentando melhorar um pouco, né? Em conjunto. Seja bem-vindo, tá? O Henrique tá dando boa noite pra gente. Andou meio afastado, aconteceu algo com o Charlão. Não, Henrique, o Charles, ele tá de férias. Semana que vem ele tá de volta, se Deus quiser. A gente tá sentindo falta dele já. Obrigada, viu, Leandro, por ajudar aí. Legal. E o Doug, para quem teve problemas hoje no índice, revejam o gráfico e vejam um tempo maior e veja se teve entrada pelo seu método. Então, Doug, mas assim, o principal que eu tô querendo trazer aqui para eles é a questão do emocional. Eu sei, por que eu achei interessante trazer para vocês o gráfico de hoje, né? Porque o mercado hoje estava bastante consolidado. Eu sei também que tem muitas pessoas que foram bem hoje, que bom, né, para elas, fico contente, por quê? Porque essas pessoas, elas estão mais habituadas a trabalhar no mercado consolidado. Só que a maioria do público, né, do meu público, do nosso público aqui do Sharks School, prefere tendências, né? Eu tenho a impressão que hoje foi um mercado um pouco difícil para a maioria, né? Eu tive até conversando à tarde, pela manhã, com o Martini, né? E ele falou: esse mercado não anda, a gente conversando e tal. Então, assim, eu acho que o importante, o que a gente pode pegar de aprendizado, que com tudo isso que a gente viu até agora, se eu conseguir manter o meu gerenciamento, o meu controle emocional, mesmo diante de um mercado consolidado como esse, tá? Hoje ele não conseguiu, o Jonathan, aparecer. O que ele me disse? Ele teve que sair correndo para resolver uns problemas, tá? Mas amanhã ele tá aí com vocês, ele tá aí com a gente ao vivo, tá bom? Aí ele explica melhor para vocês, tá bom? Então vamos lá.
nós chegamos, né, assim, eu consegui ver que muitos conseguiram se controlar, mesmo com loss, muitos conseguiram manter o psicológico saudável ali, né? Então, vamos pensar, diante de um gráfico como esse, né, qual é o que a gente... Qual é a nossa primeira atitude, né? Então, o que a gente faz diante de um gráfico como esse? Então, nós vamos relembrar de alguns momentos parecidos e vamos buscar estratégias para atuar dentro desse gráfico, né? Então, o que eu aprendi nesse gráfico, o que eu vi, né? Então, por exemplo, até os 15 primeiros minutos, 30 primeiros minutos, a gente fez isso, né? Do dia. Vou olhar, deu problema o quê? O que deu problema, Valmor? O que deu problema? A live? Não travou, não. Eu tô vendo eu me mexendo ali. Você tá falando do Martini? Peraí. Falei no Martini, ele acabou de postar um vídeo. Ah, ele postou? Legal. Voltou? Tinha travado? Tá. Como estou operando no simulador? Tinha travado. Ah, tá bom. Obrigada. E vocês continuem me avisando, por favor, tá? Obrigada. Eu tô aqui olhando, mas às vezes eu perco. Tá, Jonatas? Obrigada. Então, o que acontece? Aí primeiro a gente vai olhar, né, e vai tentar buscar situações parecidas, porque é a forma de aprendizado. Então, o nosso cérebro automaticamente, né, a nossa mente vai lá, vai buscar situações parecidas, vai lá atrás, trazer momentos em que nós já vivenciamos aquilo, resgatar o aprendizado que nós tivemos para tentar colocar em prática, até que a gente descubra que o mercado tá numa caixinha, né? Como diz o Charles, lá na Red Fox, né? E aí, o que acontece? É claro que antes de perceber que ele entrou numa caixinha, é difícil, né? A gente só vai perceber depois de um determinado tempo. Inclusive, foi uma das coisas que uma vez o rapaz perguntou aqui para mim, que eu falei, para quem tem dificuldade de operar em consolidação, evita operar na caixinha. Ele falou, mas até perceber, né? Então, é exatamente isso. Primeiro a gente vai olhar, vai montar, perceber as estratégias, como o mercado está funcionando, para depois a gente tentar fazer, tomar as decisões. E daí o que acontece? A gente percebe que entrou numa caixinha. Daí a gente começa a pensar na maior e na menor do 1, do 2, né, do 5, vai da menor do 15 e nada, e vai vendo, a gente vai vendo rompimentos e vai vendo suportes, né, e vai vendo as nossas resistências e acaba que nessa situação, prestem bem atenção, eu tô falando com aqueles que tiveram um pouco de dificuldade de operar, porque hoje eu percebi que o mercado estava um pouco complicado para aqueles que não estão acostumados a operar em consolidação. Então, assim, a gente vai testando tudo, né? Todas as nossas estratégias, né? A gente vai trazendo lá da memória tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente leu, tudo que a gente aprendeu com o Charlão, tudo que a gente aprendeu com o Martini e vai tentando testar. Até que, enquanto a gente não consegue perceber que está numa caixinha, até que quando a gente percebe, né? O que acontece com a gente? No decorrer do tempo, a gente entra em cena, né? A gente perde as nossas estratégias e a partir de um determinado momento entra em cena as emoções, não é verdade? Se nós não estivermos bem atentos a isso, elas entram e elas vão tomar o controle da situação. Por isso é que eu pedi para vocês me dizerem quem foi bem hoje, independente do resultado financeiro, é no sentido do controle das emoções. E daí o que acontece, né? Primeiro, a gente começa a se sentir contrariado. A gente vai para um lado, tá todo mundo indo para outro. A gente vai para outro lado, tá todo mundo para o lado que a gente estava anteriormente, né? A gente começa a se sentir insatisfeito e com medo, né? E aí tem uma questão muito que a gente tem batido muito nessa tecla, a questão do medo, porque se nós não tomarmos cuidado, né? Eu já falei várias vezes e hoje eu tô falando novamente, porque se nós operarmos com medo, se nós não conseguirmos focar, né, ver que o mercado está daquele jeito, que eu estou perdendo o controle da situação e continuar operando mesmo com medo, eu posso chegar num resultado que o medo vai perpetuar. Eu já falei isso para vocês, né, em algumas lives. Então, quem não viu ainda, vê lá a minha live no meu canal, que é Medo de Operar. Estou com medo de operar, né? Então, eu dou umas dicas com relação a isso.
Aí também a gente começa a ficar com raiva e nervoso. Ah, eu não acerto o lado. Aí eu entro, sou estopado. Parece que estão observando onde eu coloco meu stop, não é possível. Aí a gente começa a xingar robô, aí a gente começa a xingar tudo, porque hoje é muito atípico. O que aconteceu hoje foi muito atípico do padrão de comportamento nossos. Não é verdade? Eu não sei se eu tô conseguindo me fazer entender. Tá claro para vocês, pessoal? Tá claro aí? Tá todo mundo entendendo? Né, Marcela? É bem assim mesmo, né? Então, tipo assim, porque hoje foi um mercado atípico, porque o que geralmente a gente faz? A gente observa algo que a gente está acostumado, estuda dentro de uma determinada situação, né? Vê o setup lá do charlão, mínima e máxima, maior, a gente entra, põe o stop em tal lugar, máxima e mínima e máxima de tal gráfico, a gente entra. Só que hoje foi bem atípico. Se eu não estiver preparado ou preparada para operar um mercado como hoje, eu posso ser tomada por todas essas emoções e acabar saindo do meu controle, né? Perdendo o controle a única coisa que é controlável no mercado, né? Que sou eu. Então, se de repente, né, eu começo a me sentir frustrada, com raiva, contrariada, aí vem, eu acho que não é possível, estão vendo, não, eu tenho certeza que as pessoas estão vendo onde eu coloco o stop. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ser mais esperto que eles, eu não vou colocar stop, né? Quem nunca pensou nisso? Eu não vou colocar stop, porque o robô não vai ver o meu stop e eu não vou ser estopada. E aí eu vou chegar no meu alvo. Besteira, gente. É tudo emocional, querendo te desajustar a gente para que a gente possa perder dinheiro, né? Então, assim, quando eu começo a ter esses tipos de pensamentos enganosos, né, que fogem à realidade, talvez no momento a gente não consiga perceber, mas agora a gente parando, conversando aqui, são pensamentos enganosos, né? Deixa eu ver aqui o que o Dedé tá falando pra gente. Hoje percebo que operar para que já virou a chave é identificar que não operar em um dia como hoje, que foi além da inveja, a capacidade, observar e não operar é um operacional racional. Perfeito, perfeito, Dedé, exatamente. Virar, acho que sim, a virar a chave hoje. Muito bem, parabéns. E obrigada pelo seu depoimento aí pra gente, porque nos ajuda, né? Vai me ajudar eu olhar um mercado como esse futuramente e falar, não, eu não vou operar. É exatamente isso que você falou, né? Então, assim, eu não preciso operar todos os dias. Porque o que acontece? O Mark Douglas, eu acho que vocês já ouviram falar nele, ele fala que o nosso sucesso como trader, ele não depende de uma única operação. Não depende de uma única operação. É como o Dedé tá falando. Ele não, o fato de eu deixar de operar hoje, eu estou no lucro, né? Ou até mesmo, como eu falei anteriormente, as pessoas que obtiveram loss, mas tiveram loss dentro do planejado, também obtiveram lucro. Agora, quem teve um loss fora do que estava esperando, que perdeu o controle, que experimentou todas essas emoções aí que eu trouxe para vocês, calma. Eu acho que o principal aqui é não se culpar, né? Como eu falei na live anterior, não se culpe. Pra gente é tudo um aprendizado, veja como um investimento. A gente só tem que treinar, né? Mudar o nosso modelo mental para que a gente não faça mais isso. Tá? Então, esse é o objetivo, a gente trabalhar aqui na transformação da nossa mente, na mudança da nossa mente, tá? Para que a gente não faça mais isso. Então, assim, como o Dedé bem disse, sabe? Ele resumiu tudo aqui. Vamos fechar a live, né? O Dedé já deu uma aulaça pra gente. É exatamente isso, né? Então, eu não operar, quando eu consigo ver que o mercado de hoje eu não tenho habilidade para operar, então é eu não operar, é eu fechar o computador e fazer alguma outra coisa, porque isso eu estarei me saindo melhor, né? E aí, quem nunca teve as mãos transpirando ou quem deixou de ter as mãos transpirando no dia de hoje, né? Então, por que eu trago tudo isso? Porque são sintomas que agora a gente pode ficar mais alertas a eles, ficar mais atentos a eles, né? Que, poxa, peraí,
se tudo isso está acontecendo, alguma coisa está errada, né? Eu já tenho começado a me conhecer, né? Um dos objetivos dessas lives, às segundas e quartas-feiras, né? Um dos meus objetivos com vocês é trazer o autoconhecimento. Por quê? Lembra como a gente falou ontem, que quando eu tenho um autoconhecimento, né, eu consigo controlar as minhas emoções, né? E quando eu consigo controlar as minhas emoções, eu posso obter sucesso no mercado financeiro, não é isso? Tudo bem, pessoal? Vocês estão entendendo? Alguém tem alguma dúvida? Tô falando rápido demais, eu fico eu falo muito rápido, né? Tá tudo bem? Deixa eu esperar a resposta de vocês para eu ver se tá tudo certinho por aí. Ah, legal, Jonas. Perfeito, tá ótimo. Uhum, tá ótimo. Perfeito, tá bom então. Doutora, obrigada pelo doutora, Fernando. Ai, que bom. Então vamos juntos, seguimos juntos, vamos lá. E aí, até que, né, a gente tem que buscar uma saída para tudo isso. Ou eu saio da frente do computador, né? Ou, né, eu posso muitas vezes, como a gente já falou aqui, estourar a minha conta ou ser estopada pela corretora, né? Então, assim, nas duas situações, é claro que elas podem trazer a frustração, que é o tema do assunto de hoje. Mas, assim, quando eu saio da frente do computador, que foi o exemplo que o Dedé nos deu e algumas outras pessoas nos deram, né? A Flávia também, que mesmo tomando stop, ela tá com o emocional trabalhado. Então, essa situação, a partir do momento que eu não me culpo pelos resultados, ou que eu também não... Que tem uma outra questão aí, que às vezes eu saio da frente do computador e eu me sinto culpada também. Então, assim, a partir do momento que eu não me culpo por nenhuma das situações e que eu consigo sair da frente do computador, né? Então, eu minimizo essa frustração. E o meu psicológico, ele tá muito mais fortalecido para que eu volte a operar amanhã, melhor. Agora, quando eu me mantenho lá, ou estouro a conta, ou sou estopada pela corretora, ou eu perco mais do que eu pretendia perder no meu limite de loss, aí vem a frustração, né? E é a frustração... O Jonathan está falando para a gente, né? Mas veja bem, operar não tem que ser algo estatístico. Por exemplo, hoje foi difícil, mas não seria o caso de operar com base num modelo adaptado? Então, Jonathan, sim, para quem já estudou esse modelo adaptado e está tranquilo com esse modelo adaptado. Você entende, Jonathan? Então, assim, se você, né, eu não sei, assim, você tá crescendo com a gente, você tem assistido as nossas lives, tem feito algumas perguntas e tem trabalhado em cima disso. Então, assim, se você já tem um modelo adaptado para isso, foi o que eu falei no começo. Tem pessoas que se dão super bem operando essa consolidação, né? Eu trouxe o gráfico de hoje como exemplo porque a maioria do nosso público, ele trabalha mercados de tendência, e eu achei bastante estressante o mercado hoje. Eu falei, para eu falar sobre frustração, eu vou usar o exemplo do dia de hoje. Tudo bem? Você entendeu, Jonathan? Eu não estou falando aqui para não operar, não é isso. Eu estou trazendo alguns cuidados que as pessoas devem ter caso resolvam operar. Então, assim, eu falei lá no começo, a pessoa tem pessoas que têm facilidade para operar em consolidação, perfeito, né? Ou então até mesmo tem pessoas que entraram para operar e tiveram o seu limite ali de loss, conseguiram gerenciar o seu risco e se mantiveram bem. O que eu tô trazendo acima, e foi a pergunta que eu trouxe no começo, quem foi bem, não no sentido de ter gain ou loss, mas quem foi bem fazendo uma autoanálise que está tranquilo, independente do resultado financeiro. Tudo bem? Aí o Leandro tá dando uma dica pra gente, né? Tá no loss e não consegue sair da frente do PC, passa para o simulador e arregaça a conta simulada. Melhor do que estourar a conta, né, Leandro? O Luiz está falando, o que você poderia falar sobre ganância? Ah, Luiz, nossa, bastante coisa a gente tem conversado sobre ganância. Eu até gravei um vídeo
onde eu falo de ganância, inveja e comparação ao mesmo tempo, né? Então dá uma olhadinha lá no meu canal do YouTube. Deixa eu pôr para vocês aqui o link do meu canal. E aí eu vou pedir para que vocês deem uma olhadinha lá. Quem não está inscrito, por favor, se inscrevam, né? Vamos ajudar aí, né, o canal, se vocês gostarem, é claro. Por favor, se inscrevam. Se gostarem também da live, dê um like aí pra gente, tá? Que ajuda o canal. E aí, Luiz, lá tem bastante pergunta. Eu vou passar também para você, Luiz, o meu e-mail. E se você tiver ainda alguma dúvida com relação a essa live que eu fiz sobre ganância, inveja e autocomparação, você pode me mandar um e-mail que eu respondo, tá? Além também, pessoal, que eu sugiro para vocês, eu peço para que vocês façam comentários embaixo lá do meu canal, que eu respondo todos, e aí ajuda as outras pessoas também, né? Então, ó, danusamachado.com.br. É contato@danusamachado.com.br, tá, Luiz? Se você tiver alguma dúvida, dá uma olhadinha lá no meu canal ou me chama que eu falo para você qual é a live, tá bom? Aí o Jonatas está falando o seguinte, né? No caso, isso tem que estar previsto dentro do perfil e da estratégia do investidor. Sim, exatamente, o Jonatas, é isso mesmo. É o que eu sempre falo, você tem que ter claro qual é o seu setup, né? Porque se você tem claro qual é o seu setup e qual tipo de mercado que você vai operar, que é mais fácil, você tem que começar a se conhecer. Você tem que começar a ter uma noção do que é tranquilo para você, né? E aí até entra um pouco do que o Luiz falou, porque não adianta eu querer me comparar com um amigo que ele vai super bem em consolidação, ou que ele vai super bem, sei lá, operando canal, mas se eu não tenho facilidade para isso, então você tem que ver o que para você é melhor. Lembrando, né, como a gente conversou ontem, então para eu ter um aprendizado, eu sugiro, né, até por questões da teoria do aprendizado, eles sugerem o seguinte, que a gente comece do mais simples para o mais avançado, porque isso vai fazendo você agregar valor, você vai ligando um aprendizado ao outro e fica muito mais fácil você consolidar o aprendizado na sua cabeça. Então, você pode, claro, ter aí para você qual que é a sua melhor estratégia, qual que é o seu melhor setup, qual é o seu gerenciamento de risco, e quando você estiver na frente do mercado, com todo esse seu conhecimento e o seu autoconhecimento, né? Então, o seu conhecimento técnico de mercado, de análise gráfica, mais o seu autoconhecimento, aí você vai dispor de ferramentas para operar naquele mercado. Entendeu, Jonathan? Deixa eu ver o que é previsto dentro do perfil da estratégia. Isso, já vi. Deixa eu ver, o Doug tá falando. Assistir o pregão também é operar. Sim, com certeza. O que eu digo, né, Doug? E eu acredito que muitas pessoas aqui fazem isso, que eu vejo lá eles comentando. Às vezes eu já parei de operar, ou às vezes decidi não operar naquele dia, mas eu tô lá acompanhando o Martini, acompanhando o Charlão, porque é uma forma de você ganhar experiência, de você ganhar vivência no mercado, né? Então, você aprende com as pessoas operando. Então, inclusive, eu também comentei em algumas lives anteriores que uma forma de você treinar, não só no simulador, mas também olhar as pessoas operando, é uma forma de treinamento, tá? Se não gostar, dê 2 vezes o dislike. Ai, Doug, palhaço. O Luiz. Imagina, Luiz, eu que agradeço, tá? Que é a maior causa dos meus resultados negativos. Isso, vamos acompanhando a gente, Luiz. Começa a frequentar, né, as nossas lives. Aqui a gente tem um time muito bom aqui no Sharks School. E a gente tem aprendido juntos muito, né? Ai, obrigada, Marcelo. Ai, eu agradeço aí quem puder se inscrever lá no canal, que gostou, é claro, dá like aí. Obrigada, Flávio. Obrigada pela inscrição lá. Então, tudo bem, pessoal, por enquanto, tá claro para vocês? E é ótimo que vocês façam essas perguntas e comecem a colocar a percepção de vocês, que isso me ajuda também, né? Ajuda eu ter uma percepção real do que tá acontecendo e a gente conseguir bater um bate-papo e aprender, tá bom? Então, vamos lá.
Daí eu trouxe aqui para vocês, né, algumas sugestões de como nós podemos fazer, né, além de tudo isso que nós já falamos aqui, de todas essas estratégias que vocês disseram, né, da ajuda de vocês aí no chat, né, de tudo que vocês falaram, eu trouxe aqui umas outras dicas também, né, de como a gente pode evitar a frustração num mercado como esse, né? Então, primeiro, se tentou, que foi até, alguém já falou isso aí, ó, se você tentou algumas vezes e não funcionou, para, né? Alguém falou isso aí, né? O Leandro falou que era para ir lá pro simulador, né? Ou então, assim, simplesmente para. Tentou algumas vezes e você viu que o resultado não está saindo conforme o seu esperado, para, pensa, né? Porque, assim, quando a gente está ali envolvido, a gente não consegue pensar. Então, pensa o que está acontecendo com você, né? E perceba como está a sua respiração, se suas mãos estão transpirando, o que você tá percebendo de si mesmo. Mas só o fato de você parar um pouquinho, você já vai conseguir enxergar de uma forma diferente, ou perceber que ele está dentro de uma consolidação, coisa que você não gosta de operar, ou perceber que ele está fazendo alguma correção, ou fazendo algum tipo, né, que ele está se movimentando de alguma forma, da qual você não está conseguindo obter o resultado que você espera. Tudo bem? A segunda dica que eu trago para vocês é respire e lembre-se, né? Eu sempre falo aqui para vocês, quem é a única variável que a gente consegue controlar no mercado? Somos nós, né? Então, eu falo muito isso, porque isso é muito fato, porque o mercado, ele é toda... Ah, tá bom, Doug, vai lá, obrigada, viu, Doug, pela força aí, vai com Deus, até mais. Então, assim, o mercado, pessoal, ele é todo feito... Até mais. Obrigada, viu, Doug? Ele é todo feito do caos. Ele é feito de uma série de variáveis, né? Uma série de circunstâncias diferentes que uma determinada ação pode levar a outra completamente diferente, né? Então, ele é feito dessa forma. A única variável que está ali, atuando no mercado no momento que eu consigo controlar, sou eu mesma. Então, quando eu paro, né, que eu não estou conseguindo atingir os objetivos que eu estou querendo, só o fato de eu parar um pouco e me perceber, eu já começo a me controlar, começo a conseguir controlar uma variável possível, né? Então, deixa eu ver aqui o que vocês estão falando, né? O Marcelo, vou incluir a revisão das lives antes do pregão. Isso, dá uma olhadinha lá, Marcelo, olha assim, tá? E o Flávio tá falando, sempre analise suas operações depois para ver o que errou, o que acertou. Perfeito, Flávio. Então, assim, geralmente eu peço para as pessoas que eu tenho atendido, para os meus clientes, fazer exatamente isso que você tá fazendo. E eu vou acompanhando eles, eu falo, ó... e aí o que foi? O que você percebeu? É uma ótima maneira de você começar a se perceber. Vai lá, operou hoje? Acabou o pregão? Vamos lá, pega o seu caderninho, deixa um caderninho ali do seu lado, pega o seu caderninho, olha lá, entrei em qual ponto, saí em qual ponto. Por que eu entrei aqui, né? Foi realmente uma estratégia técnica ou foi o meu emocional falando comigo? E se foi uma estratégia técnica, anote qual foi a estratégia. Se foi o meu emocional, o que eu estava sentindo naquele momento que me fez entrar? De repente, foi uma ansiedade de achar que aquela... Porque isso é muito comum, eu ouço muito. Eles não falam desse jeito, tá? Mas eu analiso dessa forma. É uma ansiedade de achar que aquela operação só vai acontecer naquele momento do dia. E que se eu não entrar naquela operação, mesmo que fora do meu tempo, eu não vou conseguir fazer nenhum trade naquele dia, né? Então... Isso é certo? Não é porque agora que a gente não está no mercado, que a nossa pressão está aqui 12/8, é muito fácil perceber isso, né? Mas eu conseguindo perceber isso depois das minhas operações, já é um aprendizado, né? Aí o Flávio tá falando sempre... Ah, não, é isso mesmo. E aí, pessoal, uma das formas é essa. Pense, né, no que vocês fizeram que foi favorável e que não deveriam ter feito, né? Para que vocês... É uma ótima forma de aprendizado, tá bom? E aí, vamos lá para sugestão número 3.
é a pergunta que eu acabei de fazer. E essa pergunta, né, tem também, num vídeo que eu trouxe para vocês, numa live que eu trouxe de autoconhecimento, tem essa pergunta, tá? Só que ela tá mais detalhadazinha porque a live foi específica para isso. Mas aí vocês podem se perguntar: o que eu estou fazendo versus o que eu deveria fazer nesse mercado, tá? E aí quando vocês, de repente, vocês conseguiram parar, se perceber, se acalmar, respirar, ver que o coração voltou a bater normal, que a mão não está mais transpirando, e aí vocês vão falar: o que eu estava fazendo que eu não deveria fazer, o que eu deveria fazer de fato. E aí, vocês perceberem, bom, agora eu consigo voltar, estou dentro do meu loss estipulado, estou dentro das perdas que eu planejei, eu estou me sentindo preparado para voltar ou não? Vou encerrar aqui e vou embora. Gente, isso é treinamento, a gente tem que treinar isso, é autocontrole, né? Então, eu costumo dar alguns exemplos aqui de algumas profissões que eles têm que ter um autocontrole muito grande. E como eles fazem isso? Em cima de treinamento. O bombeiro, né? A segunda vez que eu dou exemplo aqui do bombeiro. Vocês acham, gente do céu, né? É uma profissão, assim, que tem que ter um equilíbrio emocional muito grande, né? Você acha, de repente, ele entra lá, tô imaginando, tá? Nem sei como funciona. Mas, assim, eles entram lá, um prédio em chamas, daqui a pouco tem uma explosão, ele sai correndo e larga a pessoa lá, né? Não vai fazer isso, não pode fazer isso, ele não tá ali para isso, né? Então, ele tem que ser treinado para momentos como esse, né? A mesma coisa, né? Eu lembro quando eu trabalhava em aviação, se existe uma pane no voo, o piloto ele tem que ter um autocontrole emocional muito grande. Putz, lembrei até de uma coisa, uma história para contar para vocês de autocontrole. Peraí, deixa eu ver aqui primeiro o que estão falando. O Luiz está falando o seguinte: às vezes acontece, por exemplo, você sabe o que tem de fazer e simplesmente não executa aquilo que era programado, exatamente. Não entendo o que acontece no cérebro. Aí ele fala, depois fica se sentindo culpado. Aí, ó, duas coisas, né, que você trouxe pra gente que é bem interessante, Luiz. Primeiro, você sabe o que tem que fazer, mas não consegue fazer. Depois que você não faz o que você sabia que deveria ter feito, você se sente culpado. Olha quanto peso, quanto peso. E por que isso, né? Porque a gente tem que começar a treinar esse emocional. Deixa eu contar uma história para vocês. Algumas pessoas aí já sabem, né, que eu fui já militar temporário, né? E aí, como eu trabalhava em aviação, todos nós tínhamos que fazer uma simulação de se a aeronave caísse em água, né? Se ela caísse ou em mar, ou em qualquer lugar assim, para a gente conseguir sobreviver, né? E uma das coisas que a gente tinha que treinar, tinha um simulador que era exatamente o seguinte, olha só, era total controle emocional. Então, a gente tinha que fazer o seguinte: se você entrava nesse simulador, você colocava o seu cinto de segurança, e aí esse simulador imergia numa piscina. Então, quando você via que ele estava imergindo, imaginava o seguinte, ó, se acontecer um acidente numa aeronave, porque assim, o helicóptero, a parte mais pesada dele é de cima, a rotatória. Então, o que acontece se ele cair numa água? Ele vira, fica de cabeça para baixo, né? Então, se a pessoa não souber sair da aeronave, ela morre afogada, ela não morre nem pelo impacto, ela morre afogada mesmo. Então, a gente aprendia... Olá, tudo bom, Rivonaldo? Boa noite, seja bem-vindo. A gente aprendia a sair da aeronave. Só que para você sair da aeronave, olha o que você tinha que passar. Então, primeiro, assim, a gente tinha num simulador que a gente se prendia num cinto de segurança, como em toda a aeronave. E aí, quando a gente começava a ver que estava imergindo, então a água ia subindo. Você está no cinto de segurança, a água ia subindo. Quando a água chegava aqui, que você não ia conseguir mais respirar, só que antes disso você tinha que saber que você tinha que saber por onde você ia sair. Então, você tinha que pôr a mão esquerda onde você ia sair e a mão direita no seu cinto, porque você só podia se soltar quando a água cobrisse sua cabeça. Por quê? Porque se você se soltasse antes, você ficava chacoalhando dentro da aeronave e perdia por onde você tinha que sair. Lembrando que quando você vira de ponta cabeça num ambiente escuro, você perde a consciência situacional, você não sabe onde é a saída, né? Se você está dentro de um lugar. Por isso que você tinha que pôr a mão esquerda onde você ia sair. Ou a mão direita, você que tinha que saber. Se eu estava do lado direito, a minha janela do lado direito, a minha mão direita na saída, a minha mão esquerda na fivela, para soltar o cinto. Ou o contrário. Então, o que acontecia?
mão esquerda na janela de saída e mão direita na fivela. Assim que a água cobria todo o meu rosto, ou seja, eu parava de respirar, eu tinha que soltar o cinto rapidamente e sair onde estava a minha mão esquerda. Gente, isso é controle emocional. Então, assim, todos tinham que treinar isso, né? Porque senão, num acidente com a aeronave, a pessoa podia morrer, mas ela não morria pelo impacto, ela morria porque não conseguia sair da aeronave. E tinha uma outra questão, você tinha que esperar a asa rotativa se espatifar toda, porque ela ia continuar batendo até quebrar na água que ela ia bater, porque se você saísse antes, ela poderia cortar teu pescoço. Então, olha quantas coisas, né? Então, eu falo que existem algumas profissões que elas requerem muito autocontrole. E por que a gente não vai ter um autocontrole aqui no mercado financeiro, né? Se a gente está aqui sentado na frente do computador, né? Muitas vezes algumas pessoas têm até ar-condicionado, tá quentinho dentro de casa, tomando um chá, um café. Então, por que a gente não consegue ter um autocontrole, né? E tudo isso faz parte, né, de um treinamento, ou seja, né, como o Luiz falou, eu não entendo minha mente, é treinando, Luiz, é assistindo essas lives, é conversando, né, é vendo o que você precisa aperfeiçoar para ficar melhor preparado, né? Então é treino, é aprendizado, né? Leandro tá falando, mão direita no mouse. É isso mesmo, Leandro. Mão direita no mouse. Não, mão direita no mouse e a mão esquerda para desligar o computador. Ó, tá na hora de parar, desliga o computador e sai, vaza, né? É isso mesmo. E daí, pessoal, uma outra dica, né, que eu trago para vocês é praticar algum tipo de atividade física ou colocar na vida de vocês alguma coisa que seja importante, que lhes dê prazer. Por quê? Porque assim, eu posso acabar ficando ali até mesmo por não ter mais motivação, porque eu deixei o mercado tomar conta da minha vida como um todo, né? Então, não é legal isso. Então, assim, até para evitar a frustração, nesse sentido, puxa, fui mal hoje no mercado, ou não operei, ou tomei stop, né, previsível, vou fazer alguma outra coisa, né? Vou fazer algum outro tipo de atividade, né? Eu tenho também que me preparar para não me preparar, mas eu tenho que ter também uma vida social, né? Uma vida ali fora do mercado financeiro, uma coisa para eu fazer, uma outra opção, né? E além do que, eu já expliquei para vocês, né, que os benefícios da atividade física, os benefícios fisiológicos, né? Então, são benefícios que são involuntários, que quando a pessoa faz, automaticamente libera hormônios de prazer, de satisfação, de bem-estar, disposição, né? Então são tudo coisas que auxiliam o nosso controle emocional aqui no mercado. Tudo bem, pessoal? Estão comigo ainda? Vocês estão aí? Ou ficou meio entediado o assunto? A conversa ficou meio chata? Já tô terminando já, tá? Já tô acabando. Vocês estão aí ainda? Ah, legal. Estão. Tá bom. Tá, já tô terminando, tá? Então, olha só. Aí, o que eu trago para vocês, né? Que o Jonas disse, sim, estou precisando de disciplina e atividade física. Exatamente, Jonas. Vamos lá. E ajuda muito, viu? Então, quando a gente vê lá todo o cenário montado para a gente jogar o nosso xadrez, o que o Dedé falou, eu acho que o Dedé me viu montar a live de hoje, viu, Dedé? Não operar também é uma estratégia, tá? Lembrem-se, eu não estou falando para vocês não operarem quando o mercado estiver assim ou assado, não fazer isso ou aquilo, porque assim, eu não sou analista técnica, eu não dei nenhuma assim recomendação técnica. O que eu tô falando aqui é de controle emocional, tá? E o que eu tô dizendo que uma das formas de você não se frustrar pode ser também não operar. E assim, não se sentir culpado quando não operar, que também é operar, tudo bem? Oi, Alexandre, boa noite. Seja bem-vindo à nossa live, ao nosso canal. Nós já estamos quase terminando, mas você é muito bem-vindo. Fique aí com a gente. Tudo bem, pessoal? Vocês entenderam? Tá tranquilo? Foi tranquilo a live de hoje? O que vocês acharam? Tem dúvidas? Comentário? Alguém tem algum comentário para fazer?
Não? Tranquilo, sem comentários, né? Então tá. Eu trouxe aqui para vocês, né, os meus contatos, como eu sempre trago, né? Ai, obrigada, Neto. Que bom que você gostou. Praticamente todos os meus contatos, pessoal, é Danusa Machado. Danusa Machado, né? Todos. O único que é danusa.machado é o Instagram. O resto é tudo Danusa Machado, tá? YouTube, Face. Meu contato é contato@danusamachado.com.br, tá? Ai, que bom, Jonatas, que você gostou. Obrigada, que você nos acha ótimo. Obrigada, viu, Jonathan? Obrigada, de coração. Então, como controlar a ansiedade? Olha só, obrigada, Everson. Obrigada. Como controlar a ansiedade? Então, ó, Betulcicoin, é isso? É assim que fala? Betulcicoin ou B2C-Coin? Vou falar B, tá? Existem muitas formas. Uma das formas de você controlar a ansiedade é através de atividade física. A atividade física ajuda muito no controle da ansiedade, tá? Uma outra forma de você minimizar a ansiedade é você estabelecendo rotinas e estratégias de atuações no mercado financeiro. Eu tenho também uma live que fala sobre ansiedade, é a live do estresse. Então eu fiz duas, estresse 1 e estresse 2, que trata sobre a ansiedade, tá? Mas assim, resumindo, se você tiver uma atividade física rotineira, né, você não precisa se matar de correr ou de fazer academia, não. Você pelo menos fazer algo, no mínimo ali entre 30 e 40 minutos. Lembrando, é sempre bom fazer sob recomendação médica, tá? E de um profissional de educação física, tudo bem? Mas assim, você fazendo a atividade física, ela é muito boa para minimizar a ansiedade e diminuir o estresse. Além de você fazer uma rotina diária e também fazer um planejamento de atividades e estratégias. Por quê? Porque a partir do momento que você obtém conhecimento, você pode minimizar a sua ansiedade, que você se sente um pouco mais seguro com aquilo que você está vendo, que não é tão desconhecido aquele mercado para você, você consegue minimizar a ansiedade, tá? Aí o Leandro tá falando, partiu fazer 12K antes de operar, a ansiedade é fogo. Sério, Leandro, você vai fazer 12K? Eu fiz hoje. Hoje a minha planilha pedia 60 minutinhos de corrida. Aí eu fiz. Sim, legal. E aí, pessoal, ó, deixa eu só falar uma coisinha rápida com vocês. Eu não vou segurar mais vocês, não. Nós estamos lançando um desafio, né? A gente copiou do Martini, eu e o Peretti, a gente está trazendo aqui para vocês. Um desafio, eu fiz um desafio, o meu é o seguinte. Quando eu atingir 1.000 pessoas, né, 1.000 inscritos lá no meu canal, eu vou lançar um e-book para vocês, tá? Um e-book com algumas atividades específicas para autoconhecimento. Tudo bem? Então, assim, se vocês gostarem, ajuda a divulgar o canal, não só o meu canal, como de toda a equipe, né, do Sharks School, né, o Martini, a Carol, o Peretti, o Doug, e aí gostaram, deem um like aí, porque vocês sabem que é isso que computa, né, pra gente. E assim, pra gente é um prazer estar ajudando. Esse bate-papo aqui pra mim é muito agradável, eu aprendo muito com vocês e fico muito feliz de verdade de conseguir, né, ter esse tempo aqui dessa conversa onde o aprendizado é constante, tá? E o Leandro aí sim vai ajudar ainda mais a gente. Sim, vou trazer para vocês umas ferramentas, sim, Leandro, tá? Com atividades específicas, né, para autodesenvolvimento, autoconhecimento, tá? E aprendizagem. Eu vou trazer para vocês um e-book. Então, ó, se inscrevam lá no meu canal, quem ainda não é inscrito, tá? Caso queiram, claro. E quem gostou, compartilha, né? Divulga aí para ajudar a gente. Tá bom, pessoal? Então tá tudo bem até aqui? Ficou tranquilo a live de hoje? Vocês têm alguma dúvida? Querem fazer perguntas? Se não tem dúvidas e nem perguntas, eu já vou encerrando a nossa conversinha, o nosso bate-papo de hoje, tá bom? Amanhã é quinta-feira já, que bom, né? Aí de manhã nós temos o Wake Up com o Peretti, depois a gente tem o Martini, amanhã ele vem falar com a gente, tá bom? E à tarde nós temos o Peretti de novo, né? Que ele tem trazido umas novidades bem legais, tem trazido até exercícios pra gente fazer, eu adoro essas coisas, né? Eu fico aqui respondendo pra ver se eu acerto,
Tá bom, pessoal? Então, uma boa noite a todos. Muito obrigada pela participação de vocês, tá? Fiquem com Deus aí, bora jantar e descansar um pouquinho, tá bom? Boa noite, pessoal. Muito obrigada pela presença de vocês.